Em um lugar inóspito deste vasto universo, vimos uma baita de uma morena perguntando onde eles estavam, se vieram aqui para o local errado. Aquela garota em suas costas respondia que este era o lugar certo sim, falando meio mundo de número lá, de coordenadas a qual eu não sei pronunciar direito, porque eu sou burro, e que era o planeta certo. Enquanto mexia naquelas fiações, comentava que eles haviam chegado até o seu destino, nos destacando mais uma vez aquele planeta avermelhado, planeta este que é o nosso planeta Terra, ou o que restou dele. Este rapaz, que mais me parece o Spike de Cowboy Bebop, enquanto olhava para o antigo planeta Terra, comentava que era estranho, perguntando se este era o lugar certo mesmo. A nossa mana Capitas aí, comentava que era um local com uma alta taxa de radiação, sem nem mesmo um traço de oxigênio, e além disso, ainda tem uma quadrilha de criminosos procurados de alto valor por aqui. E enquanto nos mostrava esta linda cena, ela perguntava se não havia um membro de alto escalão da gangue do Sangue Negro por perto. O Spike aí, olhava em sua direção e meio inquieto respondia que sim, deixando a nossa mana Capitas furiosa e evitando ser comido nas porradas sinceras. Ele respondia que essa informação foi divulgada quando a Hal Moon invadiu o sistema principal da seita dos mendigos. Com isto, ela chamava aquela garota de segundos atrás de Sunja e perguntava qual era a sua opinião. A nossa maninha Sunja aí, respondia que vira que era o mesmo de Autocima da DF, falando que neste planeta tem uma saturação de oxigênio de 23,7% e o nível de contaminação era de 87%, o local perfeito para você perder a sua vida. A Capitã Rabuda perguntava se era possível um ser humano viver por lá, e ela respondia que com um escudo de radiação de primeira linha e uma reserva de energia interna de alta capacidade que durasse vários ciclos, talvez sim seria possível. Ainda até o seu lado e comentando que com tudo isto, você conseguiria sobreviver por cerca de 6 horas. Toda caruda lá, né, a nossa mana Capitã chamava pelo Roberto, o nosso mano Spike do Cowboy Bebop aí, e perguntava se ele iria fazer, o que ele iria fazer caso eles fossem lá e não achasse nada, e ele arriscaria a sua vida também. Oh, Mara, minha vida, meu bem mais precious, foi a resposta do nosso mano Roberto. E bem, a coordenada do alvo destes simplórios caçadores galácticos deram neste planeta inóspito. E no passado, diante daquela grande portal, este lugar era chamado de o famoso Monte Tai. A nossa mana Capitã curiosa perguntava se então este que era o famoso Monte Tai. A Sunja respondia que sim, era o mesmo lugar ao qual aqueles velhos da Aliança Murim chamam de Santuário Lendário e a origem do sistema estelar. Enquanto olhava em sua volta, a nossa mana apenas comentava que todo este lugar virou um depósito de lixo, olhando em direção daquelas montanhas se perguntando por que daqueles velhos da Aliança Marcial não fazem ao menos uma limpeza por aqui, já que este era o solo sagrado deles. Roberto respondia que aqueles velhos era só conversa só e não fazia nada, eles nunca fariam nada que não gerasse dinheiro. Pela sua escuta, Sunja falava para a nossa mana Capitã que aqui era o local, chegando diante de um portal que não tinha nada em sua volta, respondendo para ela que não havia nada por perto, enquanto o Monhuano destacava o quanto a nossa mana Capitã Rabuda era uma baita, tá ligado? A Sunja respondia que era aqui sim, que o local onde eles deveriam ir era embaixo do solo. Ela se agachava e perguntava se tinha de fazer aquilo aqui. Curioso, Roberto se perguntava o que ela estava planejando, e enquanto uma máquina reluzia de sua cintura, a nossa mana perguntava se o que eles estavam atrás estava lá embaixo, se ele ainda está vivo. Aquela máquina, em sua cintura, comentava que a ativação de unidade de energia interna foi ativada. Após isto, uma certa energia tomava a volta da nossa mana Capitas, enquanto a mesma comentava que se tivesse enterrado tão fundo assim, lá ele já teria perdido a sua vida sufocada há muito tempo. Com um olhar neutro em seu rosto, pedia para que aquela terra se abrisse. Uma grande explosão de terra acontecia em sua frente, e com isso uma grande cratera surgia também. Pela escuta, ela perguntava para Sunja se havia algum sinal de vida, e ela respondia que o sinal estava fraco, mas sim, ainda estava vivo, que havia também um grande espaço lá embaixo também. Roberto pedia por uma escada eletrônica, mas antes mesmo que ele percebesse, a nossa mana Capita já se jogava em direção daquela cratera. Vendo isso, fazia ele se perguntar do porquê dela sempre ser tão doida assim. Segundos depois, dentro daquela caverna escondida no subsolo, ele chegava até um local onde éramos capazes de vermos um grande portal com kanjis chineses gravados em sua porta. O mundo me teme e me aprisionou com o grande dharma dos ensinamentos esotéricos. Se você tentar me despertar descuidadamente, a morte cumprimentará você primeiro. Assinado, Limokiji. Roberto perguntava o que era aquela escritura, pois não estava conseguindo entender nada. A capitã pedia para que a Sunja traduzisse o que estava escrito naquela porta.
E ela respondia que era um idioma antigo, usado há cerca de 2000 anos atrás. Em termos gerais, falava para eles que o que estava escrito na porta era para que não abrisse ela. Roberto, mais cagão do que eu, tá ligado? Este é dos meus, tá ligado? Falava que aquilo era uma clara ameaça, e se um objeto amaldiçoado tá falando que é um objeto amaldiçoado, é porque você não tem de abrir, porra. A capitã perguntava que ameaça era essa vindo de uma língua antiga que ninguém mais entende, fazendo o Roberto aí perder no argumento, ficando sem resposta, perdeu. A capitã seguia o seu rumo lá e comentava que era uma coisa boa esta ameaça, comentando que se eles estão ameaçando para que não abrisse esse lugar, só pode significar uma única coisa, tocando naquela porta e comentando que algo de muito valor está lá dentro. Pegando eles de surpresa, aquelas portas se abriam. Eles chegavam até uma certa sala, onde éramos capazes de vermos uma certa coisa coberto de pelos. Uma espécie de monstro de pernas humanas que simplesmente repousava naquele altar. Roberto, curioso, se perguntava o que era aquilo, enquanto a nossa mana Capitas, por sua vez, inquieto olhava em sua direção. Após isso, ela subia aquelas escadas, chegava frente a frente daquele peludo. Por fim, nos era destacado isso. O que aparenta uma pessoa que nunca sofreu de calvície, onde a sua barba se misturava com seus cabelos, e que inveja, tá? Ele não tinha nenhum pelo em sua perna, velho. Minha perna é peluda. O Robert perguntava para a Capita se esta coisa ainda estava viva, se ele era um humano que ficou enterrado aqui há mais de 2000 anos. A nossa mana, por sua vez, apenas olhava em direção daquela coisa. Aquela coisa não aparentava nem ao menos estar respirando, elevando seu dedo para ir de cutucava a pontada da nareba daquele ser, e após o seu cutucs, o silêncio barulhoso tomava todo o local. Ela ainda estava confusa, se perguntando o que era aquilo. Foi quando que uma certa energia expeliu daquele nariz, e de repente, aquela coisa abriu seus olhos enquanto a sua energia interna tomava sua volta. Pegando a nossa mana de surpresa, sua mão começava a ser atraída como se fosse imã, levando ela a se perguntar: o que diabo tá acontecendo aqui, meu véi? Sua mão ia até aquele ser, e antes que ela percebesse, uma grande energia tomava sua volta. Uma energia extensa que tomava toda aquela caverna, se expandia por toda a terra e até o espaço. Boca aberta com tudo isso, Sun já perguntava o que estava acontecendo, ainda até a sua escuta chamando pelo Roberto, chamando pela Capitas, chamando por eles, se eles estavam bem, se foram eles que fizeram aquilo. Já ao lado da nossa mana, diante de toda aquela poeira levantada, ela ouvia Sun já chamando por ela. Aquele ataque de mais cedo foi tão forte que fez ela cuspir sangue. Vimos ela jogada no chão, em pânico, em frente ao Roberto, que estava jogado no chão inconsciente. De repente, aquele semblante era refletido em seus olhos. Em sua frente via aquele ser cabeludo de pé. Com uma voz estridente, aquele ser perguntava para nossa mana quem ela era. Com aquela presença cabeluda, perguntava quem. Quem se atreve a despertar o sono do grandioso ele? A nossa mana estava paralisada enquanto ouvia aquela voz rouca vindo daquele ser. Diante dela, a única coisa que vinha em sua mente era se isto é um desafio. Se finalmente nascia um artista marcial capaz de lhe desafiar. Por fim, ele chamava a atenção dela mais uma vez, mandando ela falar, impondo mais uma vez a sua presença cabeluda, perguntando por que dela ter lhe acordado. A nossa mana, por sua vez, perguntava para Sujar o que diabos esses caras estavam falando, que não conseguia entender nada do que ele falava, com ela por sua vez ativando um modo de tradução em tempo real. O cabeludo levava sua mão e agora com suas falas traduzidas para nossa mana falava que se ela não pudesse responder às suas falas, iria tirar sua vida aqui e agora mesmo. Surpresa, nossa mana perguntava por quê, quem, ela? Ele respondia que sim, iria tirar sua vida, levando a nossa mana a se movimentar o mais rápido possível, se perguntando que tipo de monstro era este, e com aquele movimento, uma grande explosão acertava aquele cabeludo em sua frente, canalizando a sua energia na sua mão e gritando que ele iria ficar sem sua vida, atingindo ele por diversas vezes, enquanto repetia, morra, 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 morra. Era tanta pirotecnia vindo daquelas explosões que iluminava aquela sala inteira. Após tudo isso, vimos a nossa mana, suando e arfando de cansaço. A Sunja falava que ela havia se sobrecarregado, com ela por sua vez diante daquele ser intacto, sem nem mesmo um fio de cabelo queimado por todas aquelas explosões. Suando frio, nossa mana se perguntava o que estava acontecendo aqui, por que ele não havia nenhum sequer ferimento. Ele, por sua vez, comentava que isto era a arte divina do Kumi Kwanum, a palma divina da névoa vermelha, que embora sejam artes marciais de Emei, ela apresenta muitas impurezas, supondo que ela,
A nossa mana Capitas Rabudas apenas roubou estas técnicas, com seus olhos se intensificando, falando que, em outras palavras, ela, a nossa mana, era apenas uma ladrãozinha que ganha vida roubando túmulos. De repente ele começava a levitar. Era uma cena tão surpreendente que fez a nossa mana ficar inquieta enquanto olhava em sua direção. Diante daquele ser que beirava o poder de um deus, com um tom amedrontador, perguntando como que um mero ladrão ousa perturbar o seu sono eterno. Diante de tudo isso, ela não fez um movimento brusco sequer, apenas ouviu que iria perder a sua vida aqui. Com isso, ela caía de bundas no chão, confusa com o que via em sua frente, tendo em vista aquele ser poderosíssimo, sem uma razão aparente, caído lá de caras no chão, tá ligado? Com isso ela perguntava o que estava acontecendo aqui, chamando a sua atenção, uma pessoa falava que ele deve ter perdido a sua vida, o nosso mano referência de Spike de Cowboy Bebop Roberto, já consciente, já falando que ele esteve exposto à radiação sem nenhuma proteção por muito tempo, então é natural que ele apenas tenha perdido a sua vida, olhando em sua direção, falando que ainda assim ele resistiu por um longo tempo isto todo, pegando ele de surpresa, a já comentava que ele ainda estava vivo, a sua respiração estava normal e o seu pulso também, levando ele a perguntar o que tinha acontecido então. A Sunja, por sua vez, comentava que ele apenas entrou em colapso devido a esgotamento de energia, falando para o Roberto que o corpo daquele cara está sem bateria, o seu estômago está sem bateria e está totalmente descarregado. Com isso, ambos olhavam em direção daquele ser e em conjunto pensavam que ele apenas está com fome só, tá ligado? Que toda esta fúria de mais cedo foi apenas porque ele estava com fome só, tá ligado? Tempo depois, já no espaço, vimos o Roberto lá dando piti, falando para a nossa capitã Rabuda que ela não deveria ter feito isto, perguntando por que ela trouxe aquele cara pra cá, coringando lá de vez, enquanto as outras duas apenas ignoravam ele. Todos eles estavam diante daquele ser, todo enfaixado naquela espécie de fita adesiva. A nossa mana, por sua vez, apenas falava que ele vale muito dinheiro, pegando aqueles dois de surpresa e com ela, a nossa capitã, olhando em direção daquele sem, pensando que ele vale muito. Mas vale muita bufunfa. Com isso, ela perguntava qual era o patrimônio cultural mais valioso atualmente. E a Sunja respondia que o bem mais valioso nos dias de hoje são as artes marciais, que quanto mais próxima da arte original, mais cara ela é. Com isso, a nossa mana comentava que se levasse em questão as circunstâncias, essa bola de pelo provavelmente é um antigo artista marcial de mais de 2000 anos atrás. Com isso, falava para aqueles dois que há 2 milênios atrás foi um período lendário em que as artes marciais eram muito desenvolvidas, até mesmo técnicas de classe F mais baixas daquela época, hoje em dia vale mais de $10.000, elevando seu dedo, falando que este cara não era uma pessoa qualquer, que ele deve ser no mínimo um grão-mestre incomparável, pelo menos um rank S ou superior. Roberto respondia que se isso fosse realmente verdade, então eles tiraram uma sorte grande. No entanto, enquanto olhava em direção, perguntava o que eles iriam fazer depois que aquele cara acordasse. A nossa mana pedia para que ele não se preocupasse, já que ele já estava preso no fio de seda do bicho celestial, usado para reparos de naves espaciais. Se nem mesmo o chefe da seita Shaolin conseguiria cortar aquilo. Calando a sua boca, um grande rasgo tomava os seus ouvidos. Olhando para trás, o senhor cabeludo de pé, com todo aquele fio lá, não sei das quantas, todo rasgado, jogado no chão. Enquanto ele expandia sua energia, ele perguntava como que eles, ladrão de túmulos, tentaram lhe profanar, que iria fazer deles em pedaços. Tanto Roberto quanto a nossa mana já se preparava para as meia horas de porrada sincera, mas antes que ele fizesse uma coisa, algo tomava suas atenções. A nossa manhã Sunja, perante aquele grandioso ser cabeludas com um grande prato em sua mão. Salsebas grelhadas, muitas, mas muitas salsebas grelhadas. Close na cara da nossa mana e do Roberto confuso com tudo isto, close no senhor cabelas indo de dar-lhes nas salsebas com gosto, e enquanto ele estava lá tirando a barriga da miséria, a nossa mana perguntava para a Sunja como que ela sabia. De forma bem fria e racional, ela respondia que ele estava morrendo de fome há muito tempo, então é claro que ele estaria irritado, assim falando que a melhor coisa para um animal faminto é salsebas. Faz sentido. Foi o que a nossa mana e o Roberto falaram em sincronia. Alguns minutinhos depois, após explicar tudo para o Cabelas, ele falava que então eles não eram ladrão de túmulos, perguntando se então eles eram caçadores de recompensas, que acabou lhe acordando acidentalmente, depois de ouvir toda esta história, por fim entendendo que este aqui é um mundo de 2000 anos depois da sua época, e que depois dos humanos se prejudicarem e destruírem a sua terra, decidiram viver nos céus. A nossa mana respondia que sim, que as coisas já se estabilizaram já,
lugar e que foi decidido proibir todas as armas além das artes marciais, inclusive armas nucleares, por falas de armas nucleares em si que tomava a atenção do nosso mano Cabelos, assim perguntando como que se chama esta rena atual. Ela respondia que este aqui era o ano de 1105 do calendário galáctico. Com isto ele perguntava se ela também vivia nos céus e foi a hora exata que ela entrou no modo negociações, tá ligado? Perguntando se ele já havia acordado, falando que era isto mesmo, que eles vivem no céu e ele deve ser imensamente grato. Levando ele bate na mesa com tudo, falando que isso é um absurdo, que não faz sentido algum, perguntando se ela sabe quem ele é, expandindo a sua energia mais uma vez, gritando que eles não passam de ladrões de túmulos de terceira categoria e agora estão tentando lhe enganar. Os três apenas apontavam em certa direção, tá ligado? Pois melhor do que explicar 1000 vezes é apenas mostrando, com ele olhando para o lado e por fim tendo em vista sua antiga casa, o nosso planeta Terra, vista pelo espaço. Com isto, ela perguntava se ele conseguia ver que aquele lugar ali era onde ele morava antes, chamando ele de mestre. Vendo o planeta Terra, qual mais se parecia com Marte, ele perguntava se ali mesmo era o mundo que ele vivia. E sim, enquanto caminhava até o seu lado, a nossa mana respondia que a Terra agora está totalmente destruída, dando leves tapinhas em suas costas, ou algo assim, não dá para saber por conta de todo aquele pelo. Perguntando se ele acredita neles agora. Expandindo a sua energia mais uma vez, ele respondia que mesmo que ele queira acreditar, não poderia, perguntando se ela espera que ele acredite que a sua terra, onde ele vivia, onde o chão era plano, a terra era redonda. Meu mano Cabelas era terraplanista. A nossa mana ia com sua mão até sua testa e dava uma longa garfada. Enquanto isso acontecia, uma certa coisa chamava a atenção do nosso mano Roberto. O fedor do CC milenar, o fedor da quijadas de 2000 anos, vindo do nosso mano Cabelas, que já estava há 2000 anos sem tomar um banho, então... tá ligado? Só imagina como ele tava. Pode. A nossa mana falava que eles iriam aprender mais tarde, pedindo para que ele fosse apenas tomar um banho e cortasse o seu cabelo também, já que eles iriam ficar juntos por um bastante tempo, que seria melhor que ele tome banhos tempos depois, enquanto os três esperavam o senhor Cabeleiras tirar aquela nhaca de 2000 anos de seu corpo. De repente, as portas dos banheiros se abriram, e eles tinham visto aqueles pés vindo de Irá. Aquele corpo esguio, sem nenhum cabelo sequer, sendo este daqui, enfim, em si, o nosso mano Cabeladas da Massa por todo o corpadas, tá ligado? Que agora eu, sei lá, chamo ele de nosso mano Peladas, de estileira da massa, porque o cara tem estilo, vai falar que ele não tem, porra. Por fim, perguntava para os três o que era aquilo que eles estavam comendo antes, e com a nossa mana, por sua vez, boca aberta, pensando que o senhor Cabeleiras era um gostosão, porra. Tempos depois, enquanto viajava pelo espaço, vimos o nosso mano Cabela surpreso, vendo todas aquelas estrelas, pensando que de fato aqui era o céu. Diante daquela visão, ele se lembrou de uma certa vez que se lamentou o quanto o seu mundo era pequeno, mas agora tudo era diferente. Pegando ele de surpresa, a nossa mana dava uma beliscada em seu rosto, com inveja dos produtos Ivone natural do nosso mano aí, tá ligado? Ela perguntava quantos anos ele tinha, se 2000 anos de hibernação não valeria nada pra ele parecer tão jovem assim, e já ao lado do Roberto ele falava para sujar que ele não era uma pessoa normal. Em outro local, em um asteroide chamado Pleiades, um aglomerado de estrelas na Via Láctea, em uma certa pousada chamada Corpo Celeste Asteroides, vimos o nosso mano de mais de 2000 anos lindo de Dali naquela salsebas. Roberto perguntava como que o humano pode comer tanto assim, e ela respondia que ele esteve passando fome por mais de 2000 anos, né, velho? Então isso aqui é natural. Boca aberto, ele perguntava se ele tem de comer comida que equivale a 2000 anos, ou algo assim, ele respondia. Em outro local, vimos este mano aqui, a qual não sofre nem um pouco de calvície, e está apenas só tá um pouquinho acima do peso, tá? Perguntando se ela está procurando por um corretor. A nossa mana respondia que sim, e que tinha de ser alguém que era bem rico e durão, porque ela tem em posse uma coisa bem cara e valiosa. Aquele senhor perguntava como caro deve ser para a famosa demônia flamejante ter vindo até aqui pessoalmente estar tão ansiosa assim. A nossa mana, por sua vez, perguntava quanto que valeria uma coleção completa de manuscritos de artes marciais de 2000 anos de idade, se todas elas fossem originais e de rank S. Com tais falas pegando aquele cara de surpresa. Tempos depois, já com a nossa mana fora daquela sala, um dos seus capangas comentava que se fosse verdadeiras verdades verdadísticas que aquela mana falou de rank S de mais de 2000 anos atrás, o preço deveria ser incrivelmente alto, levando aquele cara a comentar que não tem crédito algum. Enquanto nos destacava a nossa mana, ele comentava que se isso aqui fosse realmente verdade, um único livro poderia comprar um planeta inteiro ou até mais. E ela, nossa mana, afirma ter encontrado um monte destes livros, uma mera caçadora de nível médio. Isso
isto simplesmente é bobagem, mandando seus homens apenas ir e tirar suas vidas. Ela, por sua vez, ia até o Roberto e perguntava onde a Sunjai estava, e ele respondia que ela foi atrás de suprimentos, perguntando como que foi a sua conversa. Com um sorriso de orelha a orelha, nossa mana respondia que até que foi bem, que ele disse que entraria em contato assim que encontrasse um comprador. Porém, entretanto e todavia, enquanto olhava em direção do nosso mano ex-cabeleiras, perguntava o que diabos tinha acontecido aqui. O Roberto dava graças a Deus, falando que até que enfim esse miserável parou de comer, senão as despesas seriam bem mais altas. De repente, certa coisa chamou a atenção de todos ali daquela pousada. Um grupo de pessoas vestidos de preto entrava no local. A nossa mana era pega de surpresa olhando em direção daquele grupo, olhando para todos eles e pensando que era a seita dos demônios celestiais. Enquanto olhava eles de longe, Roberto chamava mais atenção que tudo pra eles, tá ligado? Ele comentava que aquele era o pelotão dos lobos vermelhos, que são inspetores da seita demoníaca, se perguntando por que deles estarem aqui, levando ela a responder que eles estavam atrás de alguém então. Foi quando que uma certa pessoa chamou a sua atenção, o nosso mano com a boca toda suja de comida perguntando se eles estavam falando sobre a seita demoníaca de demônios celestiais. Ela perguntava como que ele conhecia eles, já que esteve dormindo por mais de 2000 anos, perguntando se tal seita em si já existia em sua época. No entanto, a pergunta aqui era por que das pessoas não estarem apenas fugindo, falando que se eles fossem realmente membros da seita demoníaca, as pessoas deveriam estar com pânico e morrendo de medo agora. A nossa mana respondia que eles têm as suas peculiaridades, mas eles ainda, esta seita, se orgulham de ser uma seita ortodoxa e mais importante de todo este universo. Ou seja, em outras palavras, eles são os melhores. O zóio de nosso humano brilhava ao ouvir que a seita dos demônios celestiais era uma seita ortodoxa, pensando sobre este seu sonho antigo, vendo seus descendentes e dizendo a si mesmo que aquele seu sonho distante que por muitas vezes pareceu vazio e sem sentido, realmente se tornou realidade. Já ao lado daquele carecas da seita demoníaca, ele olhava para todas aquelas pessoas daquele bar, viu uma certa pessoa que estava evitando o contato visual, com isto ia até ele mandava ele olhar em sua direção, com seu olho mecânico lá via que ele era um procurado de nível 2 por acusações de agressão e roubos. Com isto esse careca aí falava para aquele senhor que hoje era o seu dia de sorte, pois ele não era o seu alvo, se aproximando e falando que antes de tudo ele tendia até a aliança marcial agora mesmo e se entregar, caso não faça. Só que ele olhar já era o bastante pra dizer pra ele que, tá ligado? Pegando ele de surpresa, uma mão ia até suas carecas. O nosso mano com mais de 2000 anos de idade, fazendo um carinho lá na careca do mano, tá ligado? Falando que isto aqui era bem admirável. Pegando todos ali, é claro, de surpresa e ouvindo ele lá, o nosso mano falar que era realmente admirável para o careca aí, tá ligado? Que o seu sonho impossível se tornou realidade. Que eles ainda eram jovens. Isto realmente se tornou realidade, com seus olhos marejados a ponto de chorar de emoção, falando que isto era bem admirável. Abraçando carecas lá, tá ligado? Perguntando quanto sofrimento esses jovens devem ter passado e suportado para chegar neste patamar. Aquele senhor da boina ficava apenas boquiaberto vendo tudo aquilo. O carecas, enquanto tinha sua careca abraçada, perguntava se este garoto lhe abraçando tem problemas mentais. Roberto ia até lá o mais rápido possível e falava que não era exatamente isso, é só que ele apenas tem poucas habilidades sociais, tá ligado? Ou quase nulas. Aquele carecas falava para o nosso mano que hoje era o seu dia de sorte também, que se caso sentisse algum vestígio de artes marciais vindo do seu corpo, ele já estaria em pedaços. De repente ele sentiu uma sensação que arrepiava ele da cabeça aos pés. Enquanto enrijecia todos os músculos de seu corpo, o careca se perguntava o que estava acontecendo aqui. Como que era possível que ele não esteja se movimentando? Roberto, por sua vez, perguntava o que estava acontecendo. De repente, uma energia se expandia no centro do peito do carecas. Aquela máquina falava que seu sistema de energia interna estava ativado, ativando a arte demoníaca do lobo sangrento de nível máximo. Após isto, ele abriu seus braços furioso enquanto toda a sua energia se expandia, gritando para que ele parasse de brincadeiras agora mesmo. Tudo em sua volta era mandado para os ares, a clientela e até mesmo os membros da seita demoníaca estavam boquiabertos, tendo em vista aquelas 3 pessoas. O carecas, perplexo, olhava em direção de todos eles. A nossa Mara comentava que talvez ele não tivesse em sua melhor forma, enquanto o carecas se perguntava o que havia acontecido aqui. Que diabos era aquele mano? Vendo por aquele seu olho mecânico, que não tinha nenhuma informação sobre o nosso mano, nada registrado em seus bancos de dados, se perguntando como que um ser naturalmente puro, com energia interna zerada, ainda poderia estar vivo. O nosso mano, por sua vez, comentava que a arte demoníaca do lobo de sangue é uma arte marcial de nível mais baixo entre as artes do cultivo do corpo demônio celestial.
mas ainda assim é louvável que ela tenha sido transmitida até agora, inclinando seu corpo e falando de um porém, que era uma pena que a energia interna do Carecas e seu Ki não estejam em harmonia, falando que o seu método de treinamento era falho. Ainda tem o Carecas falando que conhecer ele hoje foi a melhor oportunidade de sua vida, pedindo para que ele deixasse ser corrigido. O Carecas, na poucas ideias, vinha de lá mandando ele calar a sua boca. Enquanto enrijecia os seus músculos de seu braço, ele usava a garra demoníaca do lobo vermelho na primeira forma. Só que era inútil, né, velho? Pois o nosso mano com muita facilidade se esquivava. Aquele ataque atingia em cheio o estabelecimento, e uma grande explosão acontecia. Com isto, o Carecas atacava mais algumas diversas vezes, mas todos os seus ataques eram facilmente esquivados. Furioso, o Carecas falava que iria acabar com tudo isto aqui agora, mas antes que ele terminasse as suas falas, sua muleira era amassada. O nosso mano que dava um tapa tão forte que afundava ele no chão, falando que isto tudo era bem desagradável. Após derrotar aquele cara com um único tapa, o nosso mano falava que ele havia aprendido bem, mas apenas aprendeu como um papagaiar sem parar, que as artes marciais não se trata apenas de imitar, mas sim de adaptá-las e torná-las suas. Com isto, perguntava se ele havia entendido, mandando ele se levantar e tentar de novo, gritando para que ele se levante agora mesmo. Todos os outros da seita demoníaca estavam boquiabertos vendo tudo aquilo, e após isto partia para cima de nosso mano, perguntando como que ele se atreve a enfrentar o líder de seu pelotão. Com todos eles partindo para cima de nosso mano nas energias das poucas ideias. Em outro local, já nas seitas demoníacas celestiais, no distrito 32, certa pessoa via as imagens de todos aquele pelotão derrotado. Este senhor de cabelo partido que não acreditava no que estava vendo, sendo este senhor em si o comandante da seita do demônio celestial, o Jong Hitaki. Uma outra pessoa ia até o Jong, falando que felizmente todo aquele pelotão tiveram apenas algumas feridas e suas vidas não correm perigo. O Jong, por sua vez, enquanto olhava para aquele telão, perguntava se isto era realmente uma coisa boa, vendo a imagem do nosso mano, perguntando se isto era realmente verdade, falando para o ancião, senhor John Shurunk, que se era realmente uma coisa boa, uma única pessoa deixar todo o pelotão de lobos vermelhos neste estado. Com isso, perguntava se o nosso mano não estava mesmo registrado nos bancos de dados, e o ancião respondia que sim, porém, as pessoas que estavam com ele eram registradas, nos destacando a nave da nossa mana, falando que eles são um grupo de caçadores de recompensas, conhecido como os demônios flamejantes de Rank S. Eles pegam criminosos de classe B ou inferiores para ganhar a vida. Este grupo inteiro que é liderado por uma única mulher chamada Serionk, a demônia flamejante. Close do nosso mano mais de 2000 anos de idade com um garfo e uma faca na mão, diante daqueles dois esperando a janta, e já ao lado do Jong, enquanto via a imagem da nossa mana, falava que eles podem rastrear ele e o seu grupo, assim perguntando se deve mandar uma equipe de perseguição. O Jong respondia que não, que ele próprio iria cuidar disso pessoalmente, com tais falas pegando aquele ancião calvo de surpresa. Após o ancião sair daquela sala, vimos o John fazendo uma ligação usando aquele grande telão. Com isto, ele entrava em contato com este mano daí, falando que já faz um bom tempo que eles não se veem. Com um olhar e um sorriso tosco, perguntava se ele tinha algum pedido. O Jong, por sua vez, colocava um olhar de poucas ideias em seu rosto. E enquanto tudo isto acontecia, nos era destacada a nossa linda Master Young de perfil, que de fato é uma baita, tá? A nossa mana é uma morena entre as morenas. Voltando para aquela cena do nosso mano ex-cabelas com garfo e faca na mão, Roberto e a Sarah, eu vou chamar ela assim, estavam em silêncios. Roberto chamava sua atenção e pedia para que ela fosse honesta, que ela deve estar tão assustada quanto ele nesta situação. Com um olhar de poucas ideias, a nossa mana perguntava o que diabos ele estava falando. Ele se aproximava e perguntava se ela não tinha visto que todos os pelotão do Lobo Vermelho, que eram artistas marciais de rank A, foi derrotado. Se lembrando daquele dia e dos belos e simplórios movimentos do nosso mano Cavelas, descendo de respeito nas forças de todo aquele pelotão. Ao se lembrar disso, a nossa mana tentava meter a marra e falava que se ela lutasse contra todo aquele pelotão também poderia vencer, que na verdade eles eram bem fracos. Roberto comentava que se ela usasse realmente todo o seu poder, talvez iria conseguir arranhar eles um pouco. Mas, antes que ela terminasse suas falas, a nossa mana ignorava ele e começava a caminhar, indo até o ex-cabelas e batia com tudo em sua mesa, olhando fixadamente em seus olhos, falava que agora eles iriam ter uma conversa séria. Cabelas olhava fixadamente em seus olhos, e após isto, um breve silêncio respondia: jantas primeiro. A Sarah se sentava na mesa e falava que não, que primeiro eles iriam conversar, cruzando seus braços e perguntando qual era o seu nome. Roberto vinha de lá pedindo desculpas por ela, tá? Pedindo para que ela fosse mais educada com ele, e ignorando essas falas, a nossa mana perguntava se os cabelos eram surdos, perguntando mais uma vez qual era o seu nome.
Dito isto, a nossa mana Sunjazinha de lá carregando um monte de salsebas, e enquanto todas aquelas salsebas não era destacada, a nossa mana falava que ele só iria comer depois que ele respondesse as suas perguntas. Ele apenas tinha este olhar de poucas ideias em seu rosto. Roberto se cagava mais do que tudo, comentando que não pode incomodar um cachorro raivoso quando ele está tentando comer, pedindo para que ele deixasse apenas o cara comer, porra. Pegando todos ali de surpresa, ele falava ali Mokijin. A nossa mana perguntava qual era a sua identidade, qual era a sua profissão. Mokijin, por sua vez, ficava em silêncio diante aquela pergunta. A nossa mana, por sua vez, não tinha intenção de dar para trás, em silêncio, esperando pela sua resposta. Com isto, o Mokijin respondia que ele era um demônio celestial, assim falando para aqueles três que ele era o demônio celestial supremo. A nossa mana Capita ficava boquiaberta, perguntava se ele estava falando Supreme, em choque lá para falar a verdade, né? Falando que isto era um absurdo, supondo que todas essas salsichas aí que o nosso mano comeu deve ter feito mal para sua cabeça. Pegando todos ali de surpresa, a nave começava um alerta vermelho. Sunja ia o mais rápido possível até o centro de comando e falava que estavam atrás deles, que eles estavam perto. Vindo de lá o mais rápido possível, a nossa mana perguntava se era a seita dos demônios celestiais, que depois de ter seu pelotão derrotado, eles não iriam deixar eles em paz. A Sunja, por sua vez, falava que não era a seita dos demônios celestiais não, nos mostrando aquela grande nave com uma caveira gravada nela, falando que era Greenwood ou madeira verde. A nave da nossa Capitã Rabuda era encurralada por todas aquelas naves espaciais. Ao lado daquele monge de mais cedo, ele era falado que o alvo foi confirmado, sendo este cara em si o líder da divisão galáctica das 72 fortalezas de Greenwood, o tigre negro da lua crescente, chamado de Kim Sang-bo. Aquele bigode e até o Sangue Bom aí perguntando se eles deveriam disparar uma bomba de captura MP. O Sangue Bom perguntava se este era o alvo mesmo os caçadores de recompensa, levando o bigode a responder que sim, que de acordo com as investigações ele opera nas regiões periféricas da galáxia, que o seu líder, a nossa mana, era chamada de Seriong, a demônia flamejante. Confuso, o Sangue Bom se perguntava o porquê da seita demoníaca se preocupar tanto com um pequeno grupo como estes, se lembrando daquela reunião que teve com o Jong. Neste mesmo dia, ele aceitou a sua missão, pedindo também pelas condições de conclusão, que eles deveriam ser capturados ou não. O Jong apenas falou que não havia necessidade de capturar ninguém, que o seu dever era apenas de apagar todos eles da existência. Com tais falas, é claro, pegando o Sangue Bom de surpresa, pois como seu nome já diz, né, véi? Ele é um cara sangue bom. E hoje, diante aquele bigodes, comentava que isto era estranho, que definitivamente algo de errado não estava certo, colocando um olhar de poucas ideias em seu rosto, olhando em direção da nave da nossa mana Sarah, falando que algo muito valioso estava ali dentro. Tendo em vista aquela cena, a nossa mana perguntava se este aqui era um grupo de bandidos, se eles estavam aqui para lhe roubar, levando o Roberto a responder que duvida muito disso, assim falando que trazia uma frota tão grande assim que lucros eles teriam para roubar pessoas tão pobres como eles. A nossa mana até que entendia o seu ponto de vista, mas era uma dor no cocoro, tá ligado? Ao ver que era tão pobre assim, velho. Por fim, ela comentava que de qualquer forma nada disso importa, falando que se mesmo que eles sejam esses ladrões escrotos da Greenwood, eles entraram em sua frente e apenas irão passar por cima de todos eles, enquanto o nosso mano Mokijin tava lá como vendo tudo aquilo. Sunja respondia que isto não seria simples assim, que eles fazem parte da divisão galáctica das 72 fortalezas e parece que toda a divisão estava aqui. Com isto, a nossa mana comentava que então, o líder deles estavam aqui também, tentando se lembrar de seu nome. E enquanto o Roberto falava lá que o nome deste cara era Sangue Bom, o Mokijin tinha um grande uau em sua boca, falando que aquilo era muito legal. A nossa mana comentava sobre o Sangue Bom, que nem mesmo ela conseguiria vencer um cara como ele facilmente. O Roberto já tirava ela pra nada com essa sua metida de banca aí, falando que isto era óbvio, e ela toda nervosinha lá respondia que não era tão fraca assim não, que ela conseguiria se fosse com tudo. Mas a depressão reinava, com ele lá falando pra que ela apenas esqueça e apenas se renda logo, que eles não têm nada a perder mesmo. Enquanto Manhua nos dava um close nos mostrando o quão baita a nossa mana era, ela respondia para que todos seguissem as suas ordens a partir de agora, que primeiro eles irão disparar bombas de captura MP para cortar sua energia de sua nave, e ela irá deixar isso acontecer. Assim falando para Sunja, que provavelmente eles irão entrar armados em sua nave, e ela vai deixar isso acontecer também. E enquanto ela falava um monte de coisa lá, tipo, de capitã meter da sua banca, o Roberto perguntava onde diabos isso era diferente de se render. Com isso, ela ia até o Mokijin, pedia para que ele não entrasse em pânico, que quando o MP atingir a sua nave, ela irá tremer um pouco. Com um leve sorriso, pedia para que ele não se preocupasse também não, que não iria haver nada destrutivo, que por conta das leis espaciais, esses caras também não podem usar armas em suas naves. Com isso, ela começava a andar, perguntando para o nosso mano se ele entendeu, pedindo para que ele não interferisse, pois poderia dar muito problema se
de caso batessem em todo mundo, que depois que eles pegassem o que queriam, eles iriam ficar em paz. Enquanto a nave apitava um alerta vermelho, ela pedia para que todos se preparassem para o impacto. A nossa manhã, por sua vez, nos mostrando pela primeira vez uma expressão, falava que eles estavam usando um canhão de fótons, nos destacando aquela nave, falando que era uma arma proibida, que eles estavam querendo tirar as suas vidas, aqui e agora mesmo. A nossa mana olhava em direção da Greenwood e perguntava se eles estavam loucos. Já ao lado do Sangue Bom, ouvia que isto que eles estavam fazendo violava a lei do espaço e poderia causar problemas mais tarde, com aquele bigode falando que o melhor seria capturar todos eles e descartar eles silenciosamente depois. Mas não, o Sangue Bom respondia falando que está com uma má impressão, mandando ele reduzir aquela nave a pó, pois todo o problema no final de tudo vai cair sobre o seu cliente, a cita dos demônios celestiais, com um olhar de poucas ideias, mandando disparar o canhão de fótons agora mesmo. Já ao lado da nossa mana, ela desesperada pedia para que a Sunja desviasse, mas ela respondia que isto seria impossível, pois eles estavam cercados, vendo todos os erros da sua nave, os seus escudos também não estavam funcionando. Arregalando seus olhos, a nossa mana soltava uns imploros sinceros. Ferrou. Ao lado do Sangue Bom, aquele bigode falava que eles poderiam ir de Dali, vá de Dali, ele falava, e assim aquele canhão de fóton disparava em direção deles. Ferrou, pensou a nossa mana. Ferrou, pensou o Roberto. Que diabo é isto? Pensou o Malquijadas da Massa. E acompanhado daquele canhão de fótons, todas as outras naves do Greenwood também disparavam. O Sangue Bom apenas observava tudo até aqui. No entanto, uma certa coisa chamava sua atenção. No meio daquele mar de fogo, ele era capaz de ver uma certa coisa. A nave da nossa mana, intacta, sem nenhum arranhão. Acima dela vimos outra nave imensa. Em cima daquela nave imensa, uma morena de lindas mechas douradas. Vendo tudo isso, a nossa mana perguntava o que diabos estava acontecendo aqui. O Sangue Bom, boquiaberto, falava consigo mesmo que era aquela mulher, nos mostrando mais uma vez aquela morena de mechas prateadas, falando que ela era a Helena. Vendo tudo isso, o nosso trio parada dura e, tá ligado, ficava os três lá boquiaberto. Mais um close na Helena, pois sim, ela é uma baita, caminhando tranquilamente em direção daquelas frotas de nave. Sangue Bom se perguntava o porquê diabos a Helena estava fazendo aqui, com ela, por sua vez, com aqueles seus olhos afiados da cor oceano olhando em sua direção. O bigode comentava que era um escudo do grau Terraformação, no entanto, seria possível penetrá-lo caso eles usassem força máxima do canhão de fótons, perguntando a Sangue Bom o que eles iriam fazer. Sangue Bom perguntava se ele estava querendo iniciar uma guerra nas estrelas, para simplesmente lidar com um bando de caçadores, falando que esta pessoa não será nada fácil de se lidar, mandando ele ativar seu teleporte. Nos destacando mais uma vez a Helena, eu já entendi manhua, eu sei que ela é uma baita, perguntando que um monstro como este está fazendo aqui. O Roberto comentava que era a fantasma de 8 pernas a Helena, uma caçadora de recompensa de rank S, que ela é uma pessoa tão imprevisível que até mesmo os líderes de sua seita sentem medo dela. No entanto, a dúvida de nossa mana era porque um monstro como ela salvou eles, já que se ela não tivesse bloqueado o canhão de fótons, eles já teriam virado poeiras cósmicas já. O Sangue Bom, por sua vez, ia até a Helena. Com isto, comentava que já fazia um bom tempo que eles não se viam. A Helena apenas se mantinha em silêncio. O Sangue Bom tentava falar para ela que ele era um dos seus 55 irmãos mais novo, que no aniversário de sua mãe... Peraí, 55? Eu acho que... Peraí, pô, tá errado isso aqui não. Algo de errado não tá certo aqui não, mano. Beleza. Pegando ele de surpresa, a Helena mandava ele apenas ir embora. Ele, por sua vez, caminhava em sua direção, falando que mesmo que seja seu irmãozinho, ainda é o líder da Greenwood, e mandar ele embora desta forma é algo inaceitável. De repente, telas de sistema vermelhos tomavam a volta da Helena. Vendo tudo isto, o Roberto comentava que as porradas sinceras estavam prestes a iniciar. A Sarah comentava que não seria nada fácil para Greenwood, pois aquela mulher não era nada fraca. Lidar com ela sozinho será difícil. Ao lado da Helena, enquanto expandia toda aquela sua energia, levava o Sangue Bom comentar que ela ainda é a mesma de sempre, que sempre recorre aos seus punhos em vez de conversar com sua boca. Mas ele, que não é bobo nem nada, mandava na lata: eu me rendo. Assim, pedindo para que ela tivesse calma, que não queria brigar nem nada disso, pensando que lutar seria uma perda de tempo aqui. Com isto, eu pedia para que eles resolvessem isso de forma pacífica, e apenas gostaria de saber o motivo de tudo isso. Assim, perguntaram se os nossos manos eram o seu alvo também, e se for o caso, ele não irá interferir. Após tais falas, a Helena se virava de costas e mais uma vez mandava ele embora. O Sangue Bom, por sua vez, tinha um único pensamento: por quê?
nos destacando aqueles três perguntando qual o propósito da Helena ter vindo aqui pessoalmente para lidar com seres tão insignificantes assim. Usando uma escuta, Helena mandava eles entregarem agora mesmo, todos iriam perder as suas vidas. Com tais falas, indo direto para a nave de nossa Manacera. Confusa, ela se perguntava o que estava acontecendo, Roberto perguntava se ela queria roubar eles, e enquanto ele corigava lá de uma vez, a nossa mana tinha sua atenção em uma certa direção, olhando para o Moquijadas da Massa, que só estava lá de bisóias. Com isto, ela perguntava se ele conhecia aquela mulher, que talvez ele tivesse tido alguma coisa com ela no passado. Ele, por sua vez, apenas respondia que não era por sua causa, olhando para trás, falando que provavelmente a Helena veio aqui por conta desta criança. Com os três olhando para trás e não conseguindo ver ninguém, a nossa mana perguntava o que diabos ele estava falando. Foi quando que o Mokijin pediu para que aquela criança aparecesse, que não haveria nada para que ela temesse. Olhando em direção daquele nada, de repente um portal se abriu, dele vimos uma certa pessoa, e deste mesmo portal saiu uma morena, uma bela morena, diga-se de passagem, digna de ser uma musa de K-pop, olhando em suas direções. A Sarah ansiosa perguntava o que estava acontecendo aqui, e o Mokijin respondia que esta garota esteve seguindo eles desde a pousada, que ela tinha presença, mas não tinha forma, por isso não fez nada, olhando em sua direção, falando que era apenas uma técnica de furtividade que escondia até mesmo a sua respiração. A Sunja respondia que não era uma técnica, e sim uma tecnologia, pois ela estava usando um anel de furtividade, nos destacando aquela sua gargantilha, falando que era uma tecnologia quântica, um item raro e bastante caro. A nossa mana Sarah até ele dava uma encarada nervosa e perguntava quem diabos ela era, quais eram suas intenções, o porquê que ela está na sua nave aqui e agora. Ela respondia que era Huarin, a jovem Huarin. Com isto, a nossa mana apontava para aquela espaçonave e perguntava se eles estavam atrás dela. Com um olhar triste em seu rosto, a Rin respondia que provavelmente, nos destacando mais uma vez a Helena, com essa Rin pensando que enquanto ela estiver viva, eles nunca iriam parar. Pegando todos de surpresa, Roberto perguntava se era aquela Rin. Suara perguntava se ele conhecia essa garota, levando ele coringa lá de uma vez, falando que era claro que ele conhecia, que ele era a vocalista principal do Pronosian. Pro quê, meu Deus? Foi o que a minha mana Capitas perguntou. O Roberto e até o seu bolso falavam lá um bolão e tal, retirando o seu celular, falando em voz alta que estava certo, nos mostrando uma foto desta nossa maninha chamada Rin, falando seu peso, altura, tipo sanguíneo, traço de personalidade, alergias e um monte de coisa lá, qual fazia dele facilmente um baita de um stalker. Mais uma vez, eles escutavam da Helena para que entregasse o seu alvo. Ouvindo tudo isto, vocês colocavam uma cara de teste. Preocupado, o Roberto perguntava se ela sabia o motivo de tudo isso. Com isto, vimos a nossa mana Sarah, inquieta por algum motivo. Chamando a atenção do Roberto, ela falava que isto não importava. Com isto, e até a Rin falava que ela era uma invasora, que eles não tinham nada a ver com ela, ou seja, ela tem de ir embora agora mesmo. Roberto até tentava conversar, mas ela era do contra, falando que já havia se decidido. Em outro local, vimos aquela nossa maninha Rin. Pela escotilha, tanto Roberto quanto a Sarah olhavam para ela. A Sarah comentava que eles não seriam capazes de proteger ela, que eles já estavam contra a Greenwood e não poderiam inimizar com a Helena também. Olhando em direção daquela garota, falando que mesmo que eles tentassem proteger ela, o destino nunca mudaria, e o resultado seria o mesmo, todos eles estariam mortos agora. Após isto, apertava o botão daquela escotilha, e enquanto aquele alerta apitava, ela falava para o Roberto que também não gostava nada disso. Diante daquele portão, vimos aquela garota. Mesmo com um terrível destino em sua frente, ela ainda se mantinha convicta. Foi neste momento que uma mão tocou de leve em seu ombro. Curiosa, ela olhava para o lado e viu nosso mano Moquijadas da Massa com uma cara de tacho de todo o tamanho lá. Ele olhava em sua direção e perguntava se ele não havia dito antes para ela, para que ela não se preocupasse. Com ela, você veio surpresa, né, velho? Com seus olhos lá regalados sem acreditar no que estava vendo. Ao lado do Roberto e da Sarah, eles coringavam de vez vendo tudo aquilo. No entanto, ele pedia para que a Sarah se acalmasse, falando para que eles apenas vissem o que iria acontecer, falando que aquele cara era forte demais e até pode derrotar a Helena também. Mas ela nem ouvia isso, apenas pedia para que a Sunja fechasse as portas. No entanto, a Sunja, boca aberta, falava que agora era tarde, pegando a Sarah de surpresa olhando em direção daquela escotilha, vendo que aquele portão jaz abertos.
Ao lado de fora, vimos o nosso mano ao lado da Rin. Ela ainda se mantinha convicta, enquanto ele apoiava ela pelos ombros. Com isto, olhava em direção e lhe dava um obrigado. No entanto, comentava que eles eram artistas marciais muito fortes. Mas, antes que ela terminasse as suas falas, via aquela expressão no rosto de nosso mano. Com isto, ele começava a se debater lá, pois claro, né, velho, ele estava no meio do espaço. A Rin, enquanto olhava para tudo isto, perguntava se ele não tinha um escudo. Toma ali a cena de nosso mano aqui nadando no espaço. Toma ali a cena aqui da nossa maninha surpresa ao ver ele e não entender por fim que ele realmente não tinha um escudo. Vendo ele nadando lá no espaço, pegava até mesmo aqueles dois de surpresa, se perguntando o que diabos estava acontecendo aqui. O Mokijadas, coitado, estava lá desesperado tentando chegar até a nave. De repente ele perdia todo o seu oxigênio, e como o vácuo do espaço é de menos 300 graus Celsius por Tioli, ele pouco a pouco ia perdendo a sua consciência. De repente, uma mão tocou de leve as suas bochechas. Era a nossa baita capitã rabuda que ia ter ele. Com isto, ativava um nano escudo. E enquanto ambos flutuavam no espaço, ela gritava para que ele acordasse. De repente, ela foi pega de surpresa, olhando em direção de nosso mano, perguntando o que ela estava fazendo, se é beijo ou não é, e toda timidazinha, o meu chip vive, ela dava uma grande afada lá, falando que ele estava bem então. E mesmo para alguém que estava nadando no meio do espaço, segundos atrás, tá? Falava para ela porque ela estava se preocupando à toa, pois ele era o grandioso ser supremo entre o céu e a terra, que nada neste mundo poderia ameaçar a sua vida. Pois claro, né, véi? Ele é o honrado. Enfim, ao lado do Roberto, ele via aqueles dois indo de mão dadas até aquela nave. Meu chip vive. A nossa manhã, por sua vez, comentava que o maior mestre não conseguiria nem mesmo resistir o vácuo do espaço sem um escudo por mais de um minuto. No entanto, enquanto via as condições de nosso mano, falava que ele havia resistido por 6 minutos e 13 segundos e além disso não havia sofrido dano algum. Para um cara que dormiu por 2000 anos direto, né, velho? Nenhuma surpresa ele sobreviver no espaço. Enfim, com isto aqueles dois iam até a nossa manhã rir. Enquanto eu olhava em direção do semblante da Helena, levava a nossa mana a pensar consigo mesmo que ela era maníaco por lutas e a aura em sua volta não era brincadeira. Além disso, o sangue bom da Greenwood também estava aqui. Com isto, ela pedia para que o nosso mano não causasse problemas, que ela mesma iria resolver tudo isso. Ainda até a Helena, com um sorrisão de orelha, sendo a mais cordial possível. Minha mana Sarah é muito linda, não tem como. Ela chamava a atenção daqueles dois. Soltava uma série de blá 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 blá. E já ao lado de nosso mano, uma pessoa segurava suas mãos. Era a Rin, que pela primeira vez dava sinal de seu medo. Apesar disso, ela ainda mantinha aquele seu olhar apático em seu rosto. Mais uma vez, o nosso mano pedia para que ela não ficasse nervosa, que estava tudo bem, pois ele estava aqui. Ela, por sua vez, comentava sobre aquela mulher, falava que ela não era humana, olhando em sua direção, falando que desde jovem ela viaja pelo mundo através de adversários, que ninguém nunca sobreviveu em uma luta contra ela. O nosso mano, por sua vez, fazia um som com sua boca, como se tivesse surpreso, chamando a Helena de criança, falando que ela era extraordinária, que uma jovem que se dedica de coração e alma ao seu treinamento marcial é admirável. A Rin, assustada, falava que não era somente isso. Ao lado da nossa mana, Sarah, coitada, se humilhava de tudo que é jeito lá, tá ligado? De repente, vinha de lá um ataque, gerando uma grande explosão, e enquanto metia sua pose, a Helena falava que ela apenas fala com a sua espada, com um olhar de poucas ideias em seu rosto. No meio de toda aquela poeira cósmica não conseguíamos ver nada. Vindo de cima, vimos a nossa mana Sarah caindo na pose de herói. Furiosa, né, velho? Perguntava o que diabos aquela Helena estava fazendo, que ela apenas queria ter uma conversa, porque diabos ela está balançando a sua espada feito uma maluca. O sangue bom, por sua vez, não deixava de pensar que aquele ataque de mais cedo da Helena não foi a sua potência máxima, mas ainda assim, não era um ataque nada fácil de se esquivar. Olhando em direção da nossa mana, se perguntando se ela era a famosa diaba rabuda flamejante. No entanto, vendo como a Helena estava se portando, seria bem melhor se ela não tivesse desviado. E por isso que ele não deixava de falar consigo mesmo, que a oponente da nossa mana Sarah é uma louca, que quanto mais você provoca, mais venenosa ela fica. Pegando a nossa mana de surpresa, ela ouvia um som de um soluço. Pegando o sangue bom de surpresa, ele ouvia um som de soluço. Soluços esses levando a atenção lá embaixo e ouvindo da nossa maninha Rin, soluçando mais do que tudo sem parar. Prende a respiração, minha mana, prende a respiração que passa. O Mokijin perguntava se ela estava com medo, pedindo para que ela não se preocupasse, pois tudo isso aqui que estava acontecendo na sua frente era apenas brincadeira de criança. O que, claro, né, tais falas e atitudes pegavam o sangue bom de surpresa. O nosso mano, por sua vez, comentava que parecia grandioso aquelas técnicas, mas era apenas barulhenta só. Enquanto o sangue bom pensava que um ataque da Helena de mais cedo foi com tudo em direção dele, mas nada havia acontecido. A Helena agachava enquanto expandia toda a sua energia, tendo o Mokijin da massa em vista. Ele chamava a Helena de criança e comentava que se ela tivesse algo para lhe dizer,
Que fale agora mesmo. A Helena usava o seu olho mecânico e via que ele não era registrado. E vendo a mesma coisa, o sangue bom não deixava de pensar que ele era um natural, sem nome da periferia. Ele, por sua vez, comentava enquanto abanava sua mão, falando que se ela não tivesse nada para tratar com eles, que fosse embora. Mas antes que ele terminasse as suas falas, uma luz extensa tomava todo o local. Uma luz tão intensa que engolia toda aquela nave. De repente, vimos uma mão. Era o Mokujin que perguntava se era isto que ela queria. Se ela quer ter uma briga com ele. Mas surpresa que eu, quando a Morena me chamou pra ir pra casa dela assistir um Netflix, o sangue bom se perguntava se o que estava vendo com seu zóio era real. Se perguntando como que isto era possível. O nosso mano, por sua vez, diante da Helena, falava que tinha algo estranho. Que utilizar a técnica da espada radiante da seita Jiankang com uma lança era uma coisa, mas canalizar a grande haste divina da cerveja Brahma do Shaolin cachaceiro para obter energia era diferente. Com um olhar cansado, falava que a Helena também era bem jovem, mas tinha uma energia que supera as pessoas da sua idade, se perguntando se ela teve um encontro afortunado ou... A energia em volta da Helena se intensificava. Surpreso, Mokujin comentava que ela estava ficando mais forte, que agora a energia interna foi para a arte divina do sol vermelho Wudang. Igual o Saitama contra o Beros, um grande show de pirotecnia acontecia. Sangue bom admirado, né, velho? Se perguntava se ela também sempre foi forte assim. Foi quando que o nosso mano cerrou seus punhos e canalizou a sua energia. Com um olhar das poucas ideias, perguntava se este era todo o seu poder. Uma certa coisa chamava a atenção da Helena, pensando que este era um som de aviso. Antes de irmos para estas meia hora de porrada sincera, necessitamos de uma básica compreensão dessa personagem. Naquele dia, a Helena, enquanto repousava de joelhos, ouvia daquela pessoa, que então ela queria viajar pelo mundo. Indo até ela, aquela pessoa comentava que não iria lhe impedir, que qualquer luta que aperfeiçoasse o seu treinamento era permitida, mas morte em si não era. Indo com sua mão até sua cabeça, falando que sim, ela é forte. Em todo mundo, apenas 10 pessoas que é capaz de lhe ferir, mas ainda assim esta pessoa falava que era sua mãe, lhe entregando aquele anel, falando que ela pode sim fazer o que quer, no entanto apenas uma única regra, assim falando que se este anel emitir um som, fuja, ela terá de fugir, não importa o que acontecesse. E hoje, se lembrando das palavras de sua mãe, que se ela ouvisse um som do seu anel, lá ele, significava que o seu oponente em sua frente está além de seu alcance. Os seus olhos azuis de cor oceana refletiu o reflexo do Mokujin. Mesmo naquela posição, as únicas falas que vinham em sua mente era fuja. Conheça o teu lugar. O que você acha que pode fazer? Apenas se esconda e sobreviva, se lembrando de uma certa memória antiga do seu passado, quando lhe foi pedido para que ela fosse cumprimentar todos os seus irmãos. Quando lhe foi dito que todos seus irmãos eram de pais diferentes, mas todos nasceram de sua mãe, que todos compartilhavam do seu mesmo sangue, então eles têm de ser próximos, onde todos nem sequer se lembravam como ela era chamada. Diante de toda aquela situação, mesmo com as palavras de fuja em sua cabeça, sua energia continuava a se expandir. Diante do nosso mano, uma grande concentração de energia tomava sua atenção. De repente, aquelas mechas douradas fluíam e iluminavam as sombras do espaço. Em uma forma totalmente diferente, vimos a Helena, com seu poder agora mais de 1000%. Mokujin comentava que era um talento extraordinário, que ela conseguiu despertar transcendentalmente com uma transformação também, que o tempo já se passou e as artes marciais evoluíram. Enquanto ela, a Helena, partia em sua direção, ele não deixava de falar que ainda era um pouco exagerado. A Helena chegava próximo dele, e enquanto ele atacava por diversas e diversas vezes, ele se esquivava, falando que essa era uma técnica da espada caótica da seita Imei, que aquele seu ataque era as esferas gêmeas do sol e da lua da seita Kunlun, que aquela era a técnica da lança perfurante do sol da seita de Akang. Muitas técnicas de diversas seitas eram usadas naquela luta, enquanto a Helena atacava freneticamente. Com isso, nosso mano fazia seu movimento, falando já chega, com seu ataque indo em direção da Helena e com grande explosão correndo no local. Diante de toda aquela poeira, vimos o Mokujin, o Sangue Bom, a Sara e a Rin, todos olhando surpreso para cima, tendo em vista a Helena com uma outra forma. Uma forma com 8 braços portando 8 lâminas. Ela partia com tudo em sua direção. Ela se mantinha convicta naquilo a qual ela achava que tinha de fazer. E enquanto via ela vindo com tudo em sua direção, nosso mano pedia para que ela não fizesse isso. Que diante daquela situação falava que o seu talento era admirável, mas ela já havia passado do limite há muito tempo, que o seu despertar revela suas feridas e seus desejos. Enquanto ambos tinham sua atenção um para o outro, apenas o nosso mano pensava de forma racional, que ela estava sendo consumida por si mesmo. Com isto, ele canalizou a sua energia em sua mão. Enquanto aquela energia se expandia, ele dizia a si mesmo que era uma troca.
Se ela continuar desta forma, ele não terá outra escolha a não ser tirar sua vida, pois prometeu a esta criança em sua costa que iria protegê-la. Após estes seus pensamentos, ele fazia por fim seu movimento e gritava o mais alto possível que já havia mandado ela parar. Era um ataque tão intenso que toda aquela espaçonave era destruída. Uma explosão tão grande que tomava tudo em sua volta. Uma grande energia que se assemelhava e se comparava com a explosão de uma supernova. Vendo tudo isto, aquele Bigodes ficava surpreso, vendo de sua nave aquela grande explosão acontecendo. De repente, surgiu em suas costas o Sangue Bom. Sangue Bom estava totalmente ferido diante daquilo. Com isto, ele ia até o lado do Bigodes, comentando que não estava nada bem. Olhando pela sua janela, comentando que se seu teleporte tivesse atrasado 1 milésimo segundo sequer, ele já teria sido destruído. Vendo toda a extensão daquela explosão, perguntando o que diabos era aquilo. Em um pedaço daquela nave destruída, vimos a nossa mana Sarah perguntando o que diabos ele fez, se ele era maluco, que mesmo no passado, quem no meio do oceano incendiou o próprio navio porque está com raiva, que ele deveria ter se contido. Mesmo com leve sangue escorrendo de sua boca, ele comentava que se conter não era uma opção aqui. Surpresa, a nossa mana ia até ele e perguntava se ele estava machucado. E ele, com um olhar apático, respondia que o poder daquela criança era maior do que ele próprio havia imaginado, levando a nossa mana Sarah a olhar para cima, vendo por fim a Helena. Como que ela ficou depois daquele ataque, com todo o seu traje destruído. Enquanto via ela flutuando pelo espaço, ela perguntava para o nosso mano se ela já estava morta. Aquele seu olhar apático, como se soubesse tudo deste mundo, respondia que não, que ela ainda não havia morrido. Vendo aquilo que aos olhos humanos não poderia enxergar, falando que uma força maior chegou até aqui e protegeu ela. Vimos uma certa pessoa segurando a Helena em seus braços e com um olhar melancólico em seu rosto. Uma pessoa que se assemelhava muito com a Helena, com lindos olhos azuis e de lindas mechas douradas. Foi quando que uma nave chegou no local e iluminou todas elas. A Sarah, surpresa, pensava que era a matrona da espada do céu ocidental. O Sangue Bom, surpreso, pensava consigo mesmo que era sua mãe, olhando em direção daquele grande navio que meio que abduzia aquelas duas. E vendo tudo isto, por fim, o nosso mano, que ainda se mantinha apático. Tempos depois, vimos a Helena repousando em uma espécie de tanque de recuperação. Em frente dela, vendo tudo isto, a sua mãe. E bem, esta aqui é a sua mãe, bem jovem, diga-se de passagem, e bem surpreendente que ela teve 55 filhos e ainda continua uma baita, tá ligado? Em suas costas vimos o Sangue Bom e o grupo de nossos manos. E olha que cena mais fofa, meu Deus. A nossa maninha tá vendo a nossa mana Sarah como a sua irmã mais velha e ela tá se portando como tal, pois ela ambas se seguram. Ah, meu Deus, isso aqui foi muito fofo. O Sangue Bom, por sua vez, comentava que não sabia que sua mãe viria até aqui, pedindo para que ela lhe castigue por sua falta de lealdade e devoção. Ela olhava em sua direção e pedia para que ele não se intrometesse neste assunto, indo até ele, pedindo para que ele haja como se ele não estivesse aqui. Com isto, cumprimentava educadamente o nosso mano e comentava que ela era a matriarca da espada do céu ocidental. O Sangue Bom ficava boquiaberto, pensando consigo mesmo que a sua mãe estava demonstrando respeito. Boquiaberta, Sarah se perguntava do porquê dela estar sendo tão educada. A matrona comentava que por motivos pessoais ela quebrou o código de duelo das artes marciais ao intervir de forma tão imprudente em seu duelo, e caso ele deseje, iria cortar o seu próprio braço como pedido de desculpa, levando o nosso mano a comentar que ele não quer o seu braço, nos destacando mais uma vez a Helena naquele tanque de recuperação, perguntando se ela estava bem. A Sarah ia até ele, tá ligado? Pedindo para que ele falasse com mais respeito com a matrona, que ela era a matrona da espada do céu ocidental, que você está falando, que ela era uma matrona não sei o que, babá. E sim, aquela matrona, ou seja, a mãe da Helena, que era uma baita diga-se de passagem, respondia que sim, a sua filha estava bem. Enquanto todos aqueles tanques nos era destacado, ela falava que a sua família tem preferência sobre o código de luta. A Sarah pedia para que o nosso mano ainda falasse com educação que essa mulher aqui em sua frente era uma das 5 imortais, a matrona da espada ocidental, com um olhar assustado em seu rosto, falando que o temperamento dela é tão ruim que ela poderia dividir ele em dois só com um olhar. Pegando a Sarah de surpresa, via aquela mulher de joelhos perante o nosso mano. Tempos depois daquela grande nave, aquela mulher falava para o nosso mano que mesmo que sua filha não tenha acordado, eles conseguiram confirmar onde ela passou antes, que foi no Monte Ruá, e é bem provável que ela tenha se contaminado por lá. Olhando em sua direção, ela comentava que as artes marciais demonstradas era a técnica da espada do coração demoníaco, perguntando se pode saber qual era a sua relação com a seita do demônio celestial. Ele respondia para ela que não sabia, falando que no passado ele tinha uma conexão profunda com esta seita. No entanto, o tempo havia passado demais.
olhando em direção de nossas manas, falando que o tempo corrói até mesmo os laços mais fortes como se fossem ferro lidando com maresia, destacando aquele sangue, enquanto ele falava que o tempo dissolve as suas conexões mais profundas que você já teve em sua vida inteira. A mãe da Helena mantinha um olhar fixo em nosso mano, não deixando de pensar consigo mesmo que de fato ele era uma figura extraordinária, tanto em seu ki quanto em sua energia interna, até mesmo as artes marciais. Tudo é perfeitamente refinado, sem nenhum traço de artificialidade, olhando aquela sua expressão e se perguntando se este não é um estado que somente poderia ser alcançado durante o período do ápice das artes marciais de 2000 anos atrás, e além disso ele parecia tão jovem, na casa dos seus 20 anos. Com isto ela chamava sua atenção e perguntava se poderia ser um pouco mais atrevido e pedir para ele por algo. Pegando ela de surpresa, nosso mano perguntava se ela queria uma luta contra ele. Ele comentava que, embora ela seja bastante educada, cada palavra que ela diz está exalando uma grande intenção assassina, como uma espada afiada contra uma peneira, ficando cada vez mais afiada. Após isso, olhava para cima e falava que nunca havia recusado um desafio, mas tanto ele quanto ela, se os dois lutarem, um perderá sua vida, e aquele que sobreviverá ficará gravemente ferido, pois quanto mais forte o aço, mais fácil ele se quebra. A matrona expandia toda a sua energia e respondia que sim, que ele estava certo. Vendo a extensão daquela energia de longe, a nossa mana Sara se perguntava o que estava acontecendo ali. E já ao lado do Mokujin, ele perguntava se eles tinham algum motivo para lutar, olhando em sua direção, falando que eles irão fazer isso no futuro, caso eles tenham um motivo, pois ele ainda deseja e quer conhecer mais sobre este mundo. Essas falas pegavam a matrona de surpresa, e após isso ela continha toda aquela sua energia. Tempos depois, vimos a nave espacial da Sarah saindo daquele lugar. Enquanto via eles partir, a matrona se perguntava se tudo isto foi um pedido da seita do demônio celestial de silenciar aquele grupo. O Sangue Bom, seu filho, respondia que era isto mesmo. Com isto, aquela mulher dizia a si mesmo que não conseguia entender. Se lembrando de nosso mano, falando que ele possuía claramente as artes marciais supremas da seita do demônio celestial. Mas por que a sua seita quer ele morto? Porque eles contratariam a Greenwood para fazer isto, o que para ela, nada disso fazia sentido. O Sangue Bom respondia que havia informações recentes que o pelotão de Lobo Vermelho foi aniquilado por uma pessoa desconhecida, comentando que talvez isto esteja relacionado. Ela caminhava em sua direção e falava que isto já não tem mais importância, pegando ele de surpresa, falando que ele nunca irá saber os motivos por trás de tudo isso. Parando ao seu lado e mandando ele seguir aquele grupo e lhe informar todos os seus movimentos, perguntando se ele pode fazer isso por ela. Ele respondia que, como líder da Greenwood e como líder de sua organização, se orgulhava de seu trabalho de rastreamentos. Estas falas faziam aquela mulher olhar em sua direção, ver o semblante daquele seu filho, ou daquela pessoa, pois nada até agora entre eles não houve sequer nenhuma interação em relação entre mãe e filha. Após isso, saía do local, falando que iria confiar nele, pedindo para que ele apenas rastreie aquelas pessoas, pegando até mesmo o Sangue Bom de surpresa ao ouvir da boca de sua própria mãe, que não quer que seu filho se machuque. Uma cena linda, de fato, levando ele a olhar para trás e chamar minha mãe. Só que, pô, velho, com isso ela parava antes de sair, tá ligado? E coitado do meu mano Sangue Bom, velho. Até eu fui enganado aqui, pois a sua mãe perguntava: rapaz, véio, qual que é o seu nome mesmo, velho? Ao lado de nosso mano, junto da nossa maninha Rin, os dois estavam tendo uma comida de rabo nervosa da nossa mana Sarah lá. A Rin pedia desculpas, pois também não sabia o motivo de porquê de tudo isto estar acontecendo. Enquanto todos estavam sentados à mesa, ela comentava que depois de terminar sua turnê, voltou ao Monte Rua, a sua terra natal, mas tudo já estava diferente. Inquieta, falando que claramente eram as mesmas pessoas de sua cidade natal, mas todos estavam tentando tirar sua vida e por isso ela fugiu. Toma ali! Esta cena aqui do nosso mano indo de Dallas na Salsebas, tá ligado? Tá ligado? Com isso, a Sarah comentava que não tinha a menor ideia do que ela estava dizendo, perguntando para a Suja se ela conseguia entender, levando ela a responder que não sabia bulhunfas. A Rin, por sua vez, ainda tinha aquele rosto melancólico consigo mesmo. De repente, pegando a Rin de surpresa, certa pessoa batia com tudo na mesa. Era o nosso mano Roberto, perguntando se ela havia dito Monte Rua, se esta era sua cidade natal. Em outro local, vimos a matrona em frente da Helena, enquanto ela tossia. Mesmo diante de sua filha naquela situação, ela se mantinha fria. Com isso, ele pedia para que a Helena lhe falasse o que havia acontecido no Monte Rua. A Helena, por sua vez, com aqueles seus olhos azuis intensos, olhava em sua direção. Em outro local, em uma pousada chamada Graça Selvagem, vimos aquele cara acima de peso surpreso vendo a luta entre o nosso mano e a Helena, se lembrando daquela conversa que ele teve com a nossa mana Sarah, a qual ela própria havia lhe dito que tinha em posse livros de artes marciais originais de 2000 anos atrás. Surpreso vendo tudo isso, falando em voz alta que então tudo aquilo que ela falou era verdade,
Cortamos para o rosto do Jong, vendo esta mesma luta, boquiaberto e sem acreditar no que estava vendo. Vendo o rosto do nosso mano naquela tela, se perguntando o que era aquilo. Uma pessoa chamava sua atenção e perguntava sua opinião, que era uma arte marcial bem familiar. Pessoa esta que era a própria matrona, mãe de mais de 50 fi. É a Big Mom dos manhwa, não tem como. E veio até aqui só para lhe mostrar tudo isso. Por fim, ele comentava que entendia sobre as artes marciais milenar, mas ainda não entendia o que ela tinha a ver com tudo isso. A matrona se mantinha em silêncio ao ouvir estas falas, vendo a expressão do rosto do Jong, e com seus olhos afiados ela dizia a si mesma que ele realmente não sabia. Com isto, o Jong comentava que isso era um assunto interno da sua seita, e ela é a matrona da espada daquela que governa a zona cósmica do céu ocidental, falando que isto não é algo a qual ela tenha de se preocupar. De repente, uma coisa acontecia com seu pescoço. Vemos aqueles dois em uma vista de cima. A matrona com uma espada em sua mão, o pescoço do Jong levemente ferida. Com isto, ele perguntava se ela estava declarando guerra. Com um sorriso vil em seu rosto, ela perguntava para ele se ela, entre todas as pessoas, ele acha que ela tem medo de um banho de sangue. Vendo aquela sua expressão, o Jong não deixava de pensar que ela é uma mulher movida pela sua obsessão nas artes marciais. E ver ela agir desta forma, uma coisa era certa. Ela não é uma pessoa que age com base em lucros ou perdas. De repente, a matrona expandia toda a sua energia e mandava ele responder se não iria perder a sua vida aqui e agora. O Jong falava que isto era óbvio, que mesmo que todos os seus mais de 1000 artistas marciais atacassem juntos, eles não teriam chance contra ela, expandindo toda a sua energia, falando que eles iriam de Dali. A matrona ria de leve consigo mesmo, pensando que a seita do demônio celestial fica mais forte a cada dia que passa. Pegando o Jong de surpresa, ela falava que esta era a espada do coração demoníaco Azura. Curioso, ele perguntava para ela do que ela estava falando, e enquanto Manhua nos dava um close do quão baita nossa mamãe mil fisadas aí era, ela comentava que foi esta técnica usada por aquela pessoa, uma arte marcial milenar de sua seita. Ele respondia que isso era impossível, que esta era uma técnica perdida há mais de 2000 anos atrás, e o que resta é apenas lenda sobre ela. Com uma expressão apática, ela falava que isto não era um problema seu, que já havia falado tudo o que ela sabia, e por isso que agora iria perguntar mais uma vez, olhando em direção daquela grande tela e perguntando o porquê dele. O Jong está atrás de nosso mano. O próprio Jong tinha ele em vista, e comentava que não era ele a quem ele estava atrás, olhando em direção da Rin, falando que na verdade o seu alvo era ela. Em outro local, na órbita do sistema solar de Talavaitra, vamos a um planeta onde é chamado de Monte Huan. Um lindo lugar que lembrava bastante os costumes orientais antigos. Vendo aquela linda cidade de longe, ele se perguntava o que era isto, porque a cidade inteira estava vazia. A nossa mana Sara perguntava para Rin se estava tendo um feriado ou algo do tipo. Surpreso, Roberto falava que não achava isso, pois todas as lojas estavam abertas. A Sun já comentava que esta cidade tinha mais de 10.000 habitantes, no entanto não havia nenhum sinal de vida sequer. O Roberto coringava vendo tudo isso, confuso do porquê, já que esta também era sua terra natal, que eles tinham de salvar ela agora mesmo. Nos era destacado os olhos da Rin, enquanto uma lágrima escorria de seu rosto. O nosso mano perguntava o que havia acontecido. Ela, por sua vez, tinha certa dificuldade em responder. Sunja comentava que havia encontrado um sinal de vida que ficava dentro do pavilhão principal do Monte Hua. A Sara perguntava se era aí onde o líder do Monte Hua vivia, e enquanto aquele holograma nos era destacado, a Sunja respondia que sim, que era um sinal de vida muito forte, mas apenas de uma única pessoa. Ouvindo tudo isto, vimos a Rin, inquieta consigo mesmo. Por fim, eles iam até o pavilhão principal do Monte Hua. Antes de qualquer coisa, havia uma certa coisa que chamava a atenção de nossa mana. Olhando em direção do Roberto, perguntava o que diabos era tudo aquilo. Convicto, ele respondia que quem diabos quer que seja aquele que fez isto com sua terra natal iria pagar? Por fim, usando a sua escuta, Sara perguntava se ela havia detectado alguma coisa. Ao lado da Sunja, ela respondia que sim. No entanto, o sinal de vida estava ficando cada vez mais forte, falando que poderia não ser um humano, e por isso que pedia para que eles tomassem cuidado. A Sara respondia que iria agir da forma mais cuidadosa possível, e fazendo o contrário de agir da forma mais cuidadosa possível, o Roberto partia com tudo cheio da energia das poucas ideias, gritando que irá se vingar do miserável que fez isto com sua terra natal. Antes que aqueles três entrassem naquele túnel, pedia para que todos ficassem alerta. De repente, uma certa coisa chamou a sua atenção. Vindo daquele túnel, uma grande rajada de fogo tomava todo o local. Olhadas vermelhadas da nossa mana Saradas da Massa. Olhadas cristalizadas da nossa mana Risadas da Massa. E que é isso aqui, Manhua? Estamos indo para Hot Yuri, é isso mesmo? É isso que você tá me falando?
E bem, isso de fato aconteceu, mas aconteceu porque o nosso mano, desbalanceadamente muito forte, agiu o mais rápido possível para proteger as duas. É o homem, não tem jeito. A Sarah perguntava o que era isto, e tá aí. A gente já sabe que é a preferida de nosso mano, tá? Isto ou ele ama atormentar quem ele gosta, vai saber. Com isto, eles iam até o Roberto e perguntava se ele estava bem, se aproximando e não tendo uma resposta, ficando confusa se ele perdeu a sua vida ou não. A Sunja respondia que não, que ele estava vivo sim, que a sua armadura de combate fez o seu ótimo trabalho. No entanto, vendo ele daquela forma, se perguntava o que tinha acontecido. E fazendo a nossa mana dar uma longa arfada, a Sun já comentava que ele estava tão assustado que teve um piripaque do Chaves. Ao lado de nosso mano, uma certa coisa chamava sua atenção. Uma energia que pairava o local. Uma pétala de uma flor, que até ele recaía sobre os seus cabelos. Seus olhos seguiam até onde aquela energia vinha. Diante daquela pessoa, a qual tinha uma energia intensa. Um senhor, a qual repousava e meditava naquela cadeira. Vendo tudo isto, deixava nosso mano inquieto. A Sarah perguntava se aquela pessoa ainda estava viva para Sunja, e lhe era respondido que sim, que se os seus dados estiverem corretos, ele é o líder do Monte Huan, pegando a Sarah de surpresa, que é ele, o soberano da Espada da Flor, Yong Jeoksa, nos mostrando por fim o seu semblante, perguntando se é ele, o famoso soberano da Espada do Monte Huan. Aquela energia em forma de flor recaía sobre a mão de nosso mano. Ele comentava que o fato da flor de ameixa terem aberto significava que ele havia atingido o auge da técnica do coração da fragrância celestial da flor de ameixa. Mas a sua dúvida era, por que as flores de ameixa estarem em um tom tão roxo assim? Olhando em sua direção e comentando que isso significa que ele misturou com a arte divina da névoa púrpura. A nossa mana Rin estava em lágrimas, olhando em direção daquela pessoa. Pessoa esta chamada por ela, pela Rin, de seu pai. Com isto, a Sarah ia até o nosso mano e perguntava o que havia de errado, se havia algum problema por aqui. Enquanto olhava em sua direção, ele comentava que a técnica de coração da fragrância celestial de flor de ameixa incorpora o extremo Yang, enquanto a arte divina da névoa púrpura incorpora o extremo do Yin. Assim, mesmo os anciões do Monte Huan só podem escolher uma só para dominar, já que é um extremo de uma para a outra. Canalizando a sua energia em sua mão, falando que quando os desejos de um artista marcial ultrapassam seus limites, um demônio cria raízes em seu coração. Essa pessoa não é mais humana. A sua energia tomava todo aquele lugar e pedia para que a Sarah pegasse todos daqui e fugisse o mais rápido possível, pois essa não seria uma luta nada fácil. Com um certo olhar em seu rosto, comentando que nem mesmo ele pode garantir a sua segurança. Pegando todos de surpresa, nossa maninha Rin começava a correr o mais rápido possível, gritando pelo seu pai. A Sarah pedia para que ela parasse e tentava ir em direção dela, falando que ela não pode ir até ele. Ela já estava próxima, enquanto nosso mano falava consigo mesmo que já era tarde demais. Vimos a Sunja com uma expressão de surpresa em seu rosto, tendo em vista aquela mesma cena, vendo a Rin próxima de seu pai, dizendo a si mesmo que isto é perigoso. A Rin agarrava e abraçava mais forte o seu pai. Tanto a Sarah quanto o nosso mano observava tudo até então. Foi quando que aquela energia, que até então brilhava intensamente roxa, todas suas pétalas mudavam de cor para um tom dourado reluzente. Ele a abraçava de volta. Por fim, vimos o reencontro de um pai com sua filha. A Sarah, surpresa, se perguntava o que era isto. E pegando ela de surpresa, a Sunja comentava que tudo havia voltado ao normal. Com a Sunja, por sua vez, boquiaberta, repetindo que tudo havia voltado ao normal. Tendo em vista de sua tela todas aquelas luzes reluzentes. Tendo em vista todas aquelas pessoas. Tendo em vista as pessoas que até então haviam desaparecido. Tendo em vista o pai da nossa mana Rin, que misteriosamente, assim como todos os outros, simplesmente apareceram. A Sarah estava boquiaberta vendo tudo isto. O nosso mano tinha certo olhar vendo tudo isto. Em outro local, em um certo boteco, vimos o trio Parada Dura. A nossa mana, enquanto olhava para todas aquelas pessoas, perguntava para Sunja se o seu bioscanner estava com defeito. Enquanto ela ia de dar no seu suquinho, tá ligado? Ela respondia que já havia verificado tudo antes e seu scanner estava normal. Com seus olhos mecânicos falando que tudo parece tudo normal. No entanto, algo de errado não estava certo, pois a energia interna de todas essas pessoas em sua frente era de 0%. Assim falando, que todas as pessoas daqui tiveram toda a sua energia interna drenada. Todos. Tanto as crianças quanto os adultos. Chamando a atenção da Sarah, certa pessoa falava se não estava tudo bem, já que eles pareciam estar bem. O próprio Roberto comentando que havia pensado que todos estavam mortos, mas eles estavam vivos, então tá tudo bem. Com isso ele chamava o garçom de meu chefe, enquanto a nossa mana lá comentava que há pouco tempo atrás ele estava fazendo todo um alvoroço querendo se vingar de todos e todas. Toma ali, a cena da nossa baita garçonete vindo de lá, esse manhua só tem baita, não tem como.
O Roberto já fazia o seu pedido e também pedia o seu número, mas antes que ele percebesse, aquela morena apenas ignorava ele. É muito eu, não tem como. É muito eu, não tem como, velho. No entanto, somente agora que ele percebeu. Na verdade, todos que estavam ali apenas lhe ignoravam. Olhando em direção daquela garçonete, ele via ela atendendo a outra pessoa. Com isto, chamava ela mais uma vez. É muito eu, velho, não tem como. Ela mais uma vez ignorou meu mano Roberto. Eu te entendo, meu mano Roberto. Eu te entendo. A Sunja respondia que naquela não tem ouvido, é como se elas não pudessem lhe ver, olhando com o seu olhar mecânico, falando que ninguém no restaurante conseguia ver eles. Mesmo quando estão bem na frente dele, eles simplesmente passam como se eles fossem simplesmente cenário. Vendo aquelas pessoas interagindo, comentando que eles não têm consciência que eles estavam aqui. Era como se eles não existissem. A nossa mana Sara tinha um mau pressentimento sobre tudo isso e falava em voz alta que não queria se envolver com nada disso não. Ao lado do líder do Monte Rua, vimos ele servindo uma simplória xícara de chá. Ele ia de idade naquela simplória xícara de chá. E vendo tudo isso, a nossa Manaí comentava que seu pai nunca queria ignorar seus convidados dessa forma, que ele não é alguém tão rude assim, com certa expressão em seu rosto, falando que ele não consegue lhe ver, vendo ele agir daquela forma, comentando que ele esteve assim desde quando ele havia voltado de sua turnê. Com isto comentava com nosso mano que o mais estranho é que ele fazia todos os seus trabalhos e tarefas normalmente. Ele tomava seu chá, fazia suas inspeções, fazia suas refeições, cuidava de seu jardim. Vendo aquela sua expressão, comentando que é sempre nos mesmos horários todos os dias, como um simplório boneco de corda. O nosso mano tentava interagir com o líder do Monte Rua, mas a nossa maninha comentava que isso era inútil. Ele tomava a xícara da mão do líder do Monte Rua, mas a nossa maninha comentava que isso era inútil. Foi quando que ela gritou para que ele tivesse cuidado, que isso que ele estava fazendo era uma má ideia. De repente, enquanto o nosso mano olhava em sua direção, certa coisa vinha de lá. O nosso mano se movia o mais rápido possível e se esquivava daquele corte vindo do líder do Monte Rua. Ele se reposicionava e vinha de lá na estocada de espada, e com isto uma série de estocadas acontecia lá ele, enquanto o nosso mano se esquivava de todas elas. Era uma luta intensa de esquivadas. Foi neste momento que o líder levou a sua mão e começou a canalizar aquela sua energia púrpura. Foi neste exato momento que o nosso mano fez o seu movimento e falou que isto era perigoso. E com isto ele atingia a palma daquele cara e fazia um cumprimento dos manos. A energia do cumprimento dos manos era intensa e tomava todo lugar. A nossa maninha, preocupada, pedia para que ele parasse. Com isto, tínhamos em vista o líder do Monte Rua, naquele estado enquanto expelia toda a sua energia interna. O nosso mano comentava que era aquele estado de novo, que ele está exibindo tanto o extremo da energia Yang quanto o extremo da energia Yin juntos. A Jin gritava para que ele devolvesse a xícara de chá, senão ele iria se enfurecer ainda mais. Ele apenas comentava que ao ultrapassar um limite inatingível, o corpo humano não consegue resistir. A ideia é que ele sucumbe aos demônios inferiores, o corpo explode como um balão e acaba despedaçado. Olhando em direção do pai de nossa maninha, comentando que esse estado a qual ele está agora deveria ser um reino impossível. Foi neste momento que uma gigantesca pétala de ameixeira surgiu em cima da cabeça do líder do Monte Rua, com nosso mano pensando que ele era um humano, que já não era mais humano, se perguntando qual era a história por trás de tudo isso. A nossa maninha, preocupada, pedia para que ele agisse o mais rápido possível, pois era perigoso. Aquela pétala de ameixeira vinha de lá, indo com tudo em sua direção. A nossa maninha ficava boquiaberta. Foi neste momento que vimos aquela simplória xícara de chá. Nosso mano se movimentava para jogar ela e com isso tacava aquela xícara de chá com toda a sua força. Tal xícara que apenas passava por aquela pétala de ameixeira, tal xícara simplória que apenas acabava com aquela simples pétala de ameixeira feita de energia pura, tal xícara que deixava a nossa mana boquiaberta, tal xícara que repousava naquelas mãos, tal xícara que foi parar direto nas mãos do líder do Monte Rua. Por fim, ouvimos o som de uma xícara batendo contra a mesa. Por fim, vimos mais uma vez a cena do pai de nossa maninha se servindo uma xícara de chá. Por fim, vimos aquele olhar expressado no rosto de nosso mano. E por fim, vimos a nossa maninha, boca aberta com tudo isto que viu em sua frente. O que será que está para acontecer daqui para frente? Será que este papai da nossa maninha é um simples fantasma ou algo assim? Ou uma certa pessoa está controlando ele para ele fazer tudo isto? Será que o nosso mano vai agir nas poucas ideias e sairá descendo as porradas em todo mundo não ligando se é pai de nossa maninha ou não? Bom, estas são perguntas que ainda não temos resposta. Só deixando o teu like e se inscrevendo aí para sabermos, não é não? E pô, velho, que manhwa bom, tá? Maria, que premissa boa, você pegar um mundo marcial, um murim, ambientar ele no espaço, velho.
A minha criança interior fala comigo mesmo. Fala em voz alta que isso aqui é maneiro demais, aí. Mas enfim, o que você achou do manhwa? Gostou, não gostou? Gostou de nosso mano aqui, moquijadas da massa, não gostou? Achou a nossa mana saradas da massa, uma baita de uma morena, não achou? Enfim, comenta o que você achou aí do manhwa que eu tô curioso pra saber. Dito isso, né, velho, é aquilo, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até uma próxima. Um beijo. Deixa eu pegar um pouco d'água aqui que minha garganta tá seca. Tchau!